Nós estamos aqui para mais uma aula, a lição de número 22, o batismo e a ceia do Senhor. O texto básico da nossa lição é Colossenses 2, de 8 a 15, que diz assim: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e poder. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o espírito de vida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Senhor, abençoa-nos também nesta aula, que ela sirva para nos ajudar a compreendermos verdades bíblicas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, hoje vamos falar sobre o batismo e a ceia do Senhor. Damos início agora a um ligeiro estudo sobre o batismo e a ceia do Senhor. A Confissão de Fé de Westminster define: os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à Igreja e o restante do mundo, e solenemente comprometê-los ao serviço de Deus em Cristo segundo a sua palavra. Então veja aqui que a Confissão de Fé define os sacramentos como santos sinais e selos da graça, do pacto da graça. Quer dizer, através dos sacramentos, e no caso aqui os sacramentos são o batismo e a ceia do Senhor, os dois únicos sacramentos da Igreja que temos. Através dessas ordenanças, Cristo Jesus sela em nosso coração as verdades do Evangelho. Temos o selo do pacto da graça, o pacto baseado na graça de nosso Deus. Através desses selos, Cristo e seus benefícios são representados para nós. Nós devemos lembrar que o sacramento, seja qual for, não tem vida própria, quer dizer, a vida depende de Deus. Os sacramentos, eles simbolizam verdades espirituais, mas é claro que os sacramentos não podem sozinhos transmitir a graça de Deus, precisam da ação, da graça de Deus atuando por meio deles. Por isso, alguém que se batiza não significa que esteja salvo. O batismo deve representar isso no coração daquela pessoa e selar em seu coração a verdade da salvação. Mas não significa que a pessoa, por ser batizada, ela já está salva. Não é porque ela participou da ceia, então, que ela foi abençoada. Não. São sinais visíveis de uma graça invisível. Portanto, o sacramento depende da ação de Deus e devem ser recebidos pela fé. O primeiro ponto da nossa lição fala aí do sustento espiritual da Igreja. A Igreja, tanto do Antigo como do Novo Testamento, é a mesma Igreja, ou seja, é o povo de Deus em todas as épocas. E no decorrer desses anos, no Antigo ou no Novo Testamento, o povo de Deus alimentou-se de meios que Deus utilizou para lhe conceder a sua graça, o que nós chamamos de meios de graça, ou seja, são instrumentos através dos quais Deus transmite a nós da sua graça
e nos alimenta espiritualmente. O primeiro meio de graça que vamos destacar aqui é a palavra de Deus. Pelo meio da palavra de Deus nós somos instruídos, né? A palavra de Deus, ela é necessária para a nossa instrução. Aliás, os sacramentos também, para que eles tenham valor, eles precisam ser acompanhados da palavra, né? Alguém que participa do sacramento sem a instrução da palavra, portanto, não tem sentido nenhum para ele. Os sacramentos devem ser acompanhados da palavra de Deus. Mas uma coisa que nós devemos aprender é que por meio da palavra Deus molda o seu povo, Deus nos orienta segundo a sua palavra. Portanto, nós devemos ansiar pela palavra de Deus e devemos buscar instrução de Deus através dela. E veja, interessante a instrução de Paulo a Timóteo, né? Onde Paulo mostra a importância e suficiência das Escrituras na vida de Timóteo, não só para produzir nele a salvação, mas também deveria ser instrumento para que ele instruísse a outras pessoas. Segundo meio de graça que nós destacamos aqui é a oração. Quer dizer, o crente também, por meio da oração, ele é abençoado, ele recebe da graça do Senhor. A oração, portanto, ela deve fazer parte também da vida do crente. O Catecismo Maior, na pergunta 178, na sua resposta, vai dizer: oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus, o Pai, em nome de Cristo e com auxílio de seu Espírito e com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento de suas misericórdias. A oração, portanto, também é um meio de graça. A lição aqui destaca 3 verdades básicas que compreende a oração. Primeiro, aquele que ora acredita na personalidade de Deus, que ele é uma pessoa e que age com inteligência. Segundo, aquele que ora acredita que Deus mantém contato de interesse, uma participação soberana em todas as atividades do mundo inteiro. Ele não está longe de ninguém, conhece sua criação, entende e atende às necessidades de suas criaturas. E terceiro, aquele que ora acredita que Deus mantém um controle absoluto sobre todos os acontecimentos e por isso pode ordená-los de acordo com as necessidades de sua santa e perfeita vontade. A lição aqui coloca também como meio de graça as reuniões públicas, mas nós entendemos que os meios de graça, né, instituídos pelo Senhor são a palavra, a oração e os sacramentos. É claro que a reunião ou as reuniões públicas fazem parte, ou é através delas, das reuniões públicas, que os sacramentos são administrados, a oração é feita e a pregação da palavra acontece. Portanto, a reunião pública pode ser também uma forma através do qual Deus nos abençoa, né? É importante nós entendermos a necessidade de participarmos ativamente, regularmente das atividades das reuniões públicas. A palavra de Deus no livro de Atos, por exemplo, ou mesmo no Antigo Testamento, mostra como que o povo de Deus sempre teve prazer em se reunir para orar, para louvar a Deus, para entoar louvores, para ouvir também da instrução bíblica, né? Desde lá o Antigo Testamento, mesmo no período em que o povo de Deus ficou exilado na Babilônia, eles buscaram formas, estavam distantes do templo, buscaram formas, né? As sinagogas eram lugares de reuniões e foram lugares que começaram a surgir por necessidade, porque estavam distantes do templo e agora tinham que ter um lugar para se reunir, para oração, para leitura das Escrituras, né? E portanto o povo de Deus sempre se reuniu para se congregar e prestar a Deus culto. A confissão de fé da nossa igreja diz o seguinte: o culto religioso deve ser prestado a Deus, o Pai,
o Filho e o Espírito Santo, e só a ele. Não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura, nem deve, depois da queda, quando o homem caiu no pecado, ser prestado a Deus pela mediação de qualquer outro, senão unicamente de Cristo. E o terceiro, aqui na verdade está o quarto ponto, mas o terceiro meio de graça são os sacramentos, né? Na Bíblia encontramos apenas 2 sacramentos permanentes: a circuncisão e a Páscoa, no Antigo Testamento, e esses 2 sacramentos que foram substituídos pelo batismo e pela ceia do Senhor. A circuncisão e o batismo representam o mesmo sacramento, porque a verdade espiritual é a mesma, a saber, a purificação, uma obra espiritual no coração humano. Aliás, o texto que nós lemos de Colossenses, Paulo utiliza-se, né, do batismo e da circuncisão como figuras daquilo que aconteceu conosco em Cristo Jesus, né? Veja que no versículo 11 do capítulo 2, ele diz: nele também fostes circuncidados, ou seja, purificados. Nele vocês foram achados, né? Ou foram limpos, enfim. E aí então é usada a figura da circuncisão para se referir àquilo que aconteceu com os crentes. E o versículo 12 também, né, fala da realidade espiritual, usando a figura do batismo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então veja, o batismo também é usado aí como símbolo de purificação. Da mesma forma, a Páscoa e a ceia representam o mesmo sacramento, porque a verdade espiritual é a mesma, isto é, a comemoração quando as providências de Deus na condução do povo pelo deserto são lembradas. Então, quer dizer, assim como a Páscoa representava a libertação do povo do cativeiro do Egito, assim também o batismo representa isso. A ceia do Senhor também representa isso, a nossa libertação de nossos pecados, a declaração de vitória por parte do nosso Deus. Então veja, pelos sacramentos nós somos levados a contemplar novamente os princípios de nossa experiência espiritual. Então veja, os sacramentos representam algo que ocorreu, né, em nosso coração, no caso o batismo. Ninguém é batizado para ser salvo, mas tendo sido salvo, ele é batizado, representando assim a sua purificação. Tá? E alguém tendo provado já da experiência da libertação em Cristo Jesus, portanto participa da ceia. O segundo ponto aí fala da unidade entre circuncisão e batismo. O ritual da circuncisão e do batismo é claro que são diferentes, mas tanto a circuncisão como o batismo representam a mesma verdade, né? Tem o mesmo conteúdo espiritual. E o apóstolo Paulo reconheceu esse fato quando usou circuncisão e batismo como sinônimos. Em 1 Coríntios 10:2 ele diz que os israelitas foram batizados. Na realidade foram circuncidados de acordo com a lei de Moisés. Em Colossenses 2:11 Paulo diz que os crentes foram circuncidados. Na verdade foram batizados de acordo com as normas estabelecidas por Jesus Cristo, porque o apóstolo teve essa liberdade de expressão. O valor do sacramento não está em sua forma de administração, seja qual for o tipo, mas em seu conteúdo espiritual. O grande desejo do apóstolo foi elevar os olhos da igreja para enxergar além do ritual, para contemplar as verdades espirituais que são representadas nas respectivas ordenanças. Então veja, aí nós vemos uma unidade, né? Tanto a circuncisão como o batismo representam a purificação do pecado, né? Representam a bênção espiritual que aconteceu em nosso coração, sendo o pecador separado para Cristo Jesus e purificado do seu pecado. Tá? A verdade espiritual do batismo. Pergunta-se, qual é a verdade espiritual da circuncisão ou batismo? Ela consiste na purificação, separação do pecado e união espiritual com o Salvador.
No Antigo Testamento as pessoas foram exortadas a circuncidar o coração. Então veja, a circuncisão deveria ser uma realidade não apenas física, externa, mas interior, né? Algo que tinha a ver com o coração. Então veja, no Antigo Testamento as pessoas foram exortadas a circuncidar o coração, deixar o pecado e entrar numa santa comunhão com o Senhor. O homem é responsável, porém a verdadeira circuncisão é obra da graça de Deus. Semelhantemente, no Novo Testamento, as pessoas são exortadas a buscar o verdadeiro batismo, deixar o pecado e entrar numa santa comunhão com o Senhor. Mais uma vez, é importante observar que o verdadeiro batismo é obra da graça de Deus, realizada pelo Espírito Santo. E às vezes a expressão batismo é utilizada para se referir ao batismo com o Espírito Santo, né? O receber o Espírito Santo, isso nós já estudamos numa outra lição. Mas a lição aqui diz assim: tanto na circuncisão quanto no batismo, a verdade é a mesma. Em ambos, há uma obra espiritual e um coração transformado pelo poder do Espírito Santo, numa verdadeira regeneração. A mudança na forma de administração é o ponto de número 4 da nossa lição. Cremos que há uma só aliança da graça. Veja, é uma mesma aliança, tanto lá no Antigo como no Novo Testamento. Não há duas alianças, né? A mesma. Lá no Antigo Testamento as pessoas eram salvas, portanto, quando elas eram circuncidadas, elas criam, né, naquele que viria, enquanto que criam numa bênção futura, né, que seria realizada através de Cristo Jesus. No caso do batismo, as pessoas, portanto, eram batizadas crendo naquilo que Cristo Jesus havia realizado por elas, né? Aqui diz assim, ó: antes de Cristo, eles significaram uma graça a ser revelada, mas no presente revelam essa graça. No início, esses selos foram físicos e dramáticos. No presente, são os suaves e espirituais. Assim, o batismo assumiu o lugar da circuncisão como ritual de iniciação. Ambos simbolizam a necessidade de uma regeneração espiritual. A circuncisão foi o batismo judaico. O batismo é a circuncisão cristã. A ceia do Senhor, instituída no contexto da celebração da Páscoa, Cristo tomou os antigos pão e cálice e lhes deu uma nova consagração, um novo sentido, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Então veja, a mudança na forma de administração. Quer dizer, a administração é diferente. No Antigo Testamento nós temos lá a circuncisão e a Páscoa. No Novo Testamento nós temos o batismo e a ceia. Houve uma mudança na forma de administração, mas a graça de Deus é a mesma. A aliança de Deus é a mesma. O fundamento da aliança é o mesmo, é Cristo Jesus. Não é? Tanto no Antigo como no Novo, as pessoas são salvas por meio de Cristo Jesus. A conclusão aqui diz assim: o batismo e a ceia do Senhor foram instituídos por Jesus e sua prática ordenada aos seus discípulos. Por isso, os crentes devem valorizá-los e honrá-los. A sua observância nos edifica e nos liga ao povo de Deus de todos os tempos. Por eles, a nossa fé é fortalecida, mas também proclamada. Assim, jamais se tornarão práticas vazias, nem tampouco supersticiosas, mas atos vivos e sinceros de culto a Deus. Que Deus o abençoe. Espero que a aula tenha sido edificante para você. Se houver alguma dúvida, nos encontramos à disposição. Hoje, portanto, nós estudamos aí acerca do batismo e a ceia do Senhor, né? Vimos primeiramente os meios de graça, que é a oração, a palavra e os sacramentos, né? Vimos aí que a reunião pública é algo que fomenta esses meios de graça.
E depois nós vimos aí a unidade entre circuncisão e batismo, a verdade espiritual do batismo, né? E por fim aí vimos a mudança na forma de administração, mas permanecendo a mesma aliança da graça. Deus o abençoe e até a próxima aula, se Deus assim o permitir.